E aí pessoal, vou mostrar para vocês como é que eu fazia o processo de laminação das minhas capas antigamente. A minha laminadora, a minha termolaminadora, ela fez o favor de estragar agora, mais cedo. E aí eu vou mostrar para vocês como é que eu faço quando esse tipo de empecilho aparece, né? Vou laminar aqui para vocês a capa do livro de uma amiga minha, da Ana de Schoff, inclusive Ana, beijão, obrigado pela confiança. A Ana já publicou 2 livros aqui com a editora. São livros muito bonitos, né? Livros infantis. Ilustração desse daqui, o Rei do Meu, no caso, foi feita pelo Vitor Hugo, que também é amigo meu, colaborador aqui da editora. E eu vou mostrar para vocês como é que eu fazia. No processo normal da laminação, fica passando rolo, né, da termolaminadora e você vai enfiando capa por capa. E aí o BOPP ele vai fixando ali. Ou PET, né? Pode ser BOPP ou PET. Eu uso BOPP nas minhas laminações. Aí nesse caso aqui, eu vou fazer com Contact 60 micra, e aí depois que eu passar o Contact, eu vou tirar o ar dele e eu tiro um pedaço do line, né, uma pequena parte do line ali, só para deixar ele esticado na mesa. E aí eu solto ele aqui inteiro. Isso aqui eu fazia, gente, antigamente, foi assim que eu aprendi a fazer, para acelerar um pouco o processo. Como antes eu não fazia nos formatos A3, eu usava essa mesma técnica aqui, ela acabava economizando bastante do contact, né? Só que aí com o A3 ele já tipo, você coloca 3 aqui, ele já acaba. Então eu coloco ele aqui numa angulação para não dar ar, porque se eu colocar ele chapado aqui, ele cria uma bolha de ar no meio. Aí eu coloco aqui e eu vou pressionando para que o ar saia aqui no final. Não dê muita bolha. Mesmo fazendo isso ainda fica um pouco, né? Vou pegar a outra parte aqui. E o último. Aqui. Aí eu volto o line para refilar depois com o line por baixo, tá? Eu volto aqui o line do contact, coloco aqui uma réguazinha para poder fazer o corte. E aí depois disso eu pego um pano para poder fixar melhor, né? Apesar de depois, como eu falei, ele tem ar dentro ainda. Por mais que você faça na angulação para que o ar não fique, ainda assim fica um pouco. Então você tem que tirar esse excesso para depois passar na laminadora de novo. Então é só você tira o ar, essas bolhas pequenas aqui, depois que é passada na termolaminadora, a temperatura faz com que o plástico ele retrai. E aí isso faz com que, mesmo que tenha bolha, ela encolhe e aí fixa melhor ainda e ela fica mais brilhante depois que o ar encolhe no final. E aí aqui é a segunda leva que eu fiz. Depois de pronto, ela fica assim. Isso aqui eu já passei o pano um por um, tá? Depois faz esse e assim sucessivamente. E assim que faz, gente, no modo artesanal. Esse é o método que se usa quando as suas ferramentas te deixam na mão no meio do caminho, tá bom? Até mais, e aí eu vou postando gradativamente aí como vai ficar o livro da Ana.